Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 14. Evangelho de Lucas, capítulo 14. Ok? Achou aí? Antes da gente ler, vamos fazer mais uma oração? Feche seus olhos. Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, é bom estarmos aqui, Senhor, reunidos diante do Senhor, para Te exaltar, para Te louvar. Estamos diante da Tua palavra, Senhor. Nós Te pedimos, Senhor, desvenda os nossos olhos para que vejamos as maravilhas da Tua lei, Senhor. Fala conosco. Dá-nos, Senhor, espírito de sabedoria e revelação, que a Tua palavra, como uma espada, possa realmente penetrar o nosso espírito, alma, corpo. Meu Deus, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, nos ajuda, para que possamos avançar em Te conhecer, Senhor. Isso é o que nós queremos e que nós, acima de tudo, nós necessitamos, ó Deus. É o que Te pedimos agora em nome de Jesus. Amém. A partir do versículo 15, nós vamos ver aí que Jesus vai falar sobre uma parábola. Na maioria das Bíblias vai estar como a parábola do grande banquete. Nós começamos a estudar nas células sobre as parábolas de Jesus. E é impressionante como existe uma sabedoria, uma profundidade. Quando Jesus falou sobre a parábola do semeador, ele falou que elas revelam mistérios do reino de Deus. Então, quando Jesus ele estava falando por parábolas aqui, eu consigo enxergar como se Deus estivesse revelando coisas extraordinárias através de histórias simples. Quem é capaz de fazer algo dessa forma? Só Deus. Só Deus. E às vezes a gente vai lendo, eu comentei isso na célula, que às vezes a gente vai lendo, relendo, leu muitas vezes e vem coisas assim tão novas, tão inéditas no nosso espírito. Deus vai trazendo revelações e vai ministrando, vai nos transformando através desses ensinos. Isso é realmente maravilhoso. Possamos desfrutar mais disso aqui, em nome de Jesus. Vamos ler aqui? Nós vamos ler do 15 até bem para frente aqui. Versículo 15. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: feliz ou bem-aventurado será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse:
acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro diz: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Nós vamos ler o restante do capítulo depois, mas vamos parar aqui por enquanto. Depois a gente continua lendo aí. Daqui a pouco nós vamos abrir a Bíblia novamente. Pode deixar aberta aí. O contexto aqui do capítulo 14, Jesus foi convidado para um banquete, para uma refeição, na casa de um homem rico, um fariseu. E chegando na casa dele, algumas coisas já aconteceram. Depois que você lê o início do capítulo 14, você vai ver que Jesus, ele imediatamente, era um sábado, e ele já intencionalmente foi e realizou uma cura. Havia um homem ali com uma doença, estava com o corpo inchado. Jesus curou ele e despediu ele e já falou sobre a questão da cura no sábado, porque ele sabia como que os religiosos daquela época estavam apegados ao sábado de uma maneira incorreta. Aí Jesus falou assim: se um filho ou um animal de vocês cair no buraco, vocês não vão socorrer ele no sábado? Depois, Jesus fala sobre a questão de uma festa e as pessoas ocuparem os melhores lugares ou não. E ele fala sobre quando você for convidado, você não procurar os melhores lugares, os lugares de honra, para que não aconteça de depois chegar uma pessoa com mais honra do que você e você seja convidado a deixar aquele lugar e dar o lugar para outro e você ficar envergonhado. E ele contou isso porque ele viu que naquele banquete no qual ele foi convidado ali, as pessoas estavam muito preocupadas em ocupar os lugares de honra ali. Depois que Jesus falou sobre isso, entra essa parte que, após uma declaração, no primeiro versículo que a gente leu, fala assim, ó: bem-aventurado aquele que comer no banquete do reino de Deus. Olha que coisa interessante. Alguns dos que estavam ali trouxe essa declaração. Jesus, ele aproveitou aquele momento, né? Levantou a bola, ele cortou. Já que você está falando do banquete do reino de Deus, vamos falar então sobre um banquete. E ele começou a contar uma parábola com relação a isso. Ou seja, Jesus, ele não estava dizendo que não vai haver o banquete no reino de Deus. Isso era uma ideia firme na cabeça dos judeus, dos religiosos, por causa de tudo aquilo que o Antigo Testamento ensinava. A visão dele não era errada. Vai haver um banquete no reino de Deus? Sim, vai haver um banquete no reino de Deus. Só que Jesus, ele veio trazer uma parábola para deixar claro para eles que o
que vai acontecer com relação a esse banquete. Quando a gente fala de um banquete, qual é a ideia que a gente vem de imediato? É algo bom ou é algo ruim? Algo ótimo, exato. Convidado para um banquete. Opa, deu bom. É algo assim, porque normalmente numa celebração, num banquete assim, as pessoas ficam alegres, compartilham, riem. E é exatamente essa a ideia. Essa é a ideia. E Jesus falou o seguinte: opa, vamos falar de banquete. Aí Jesus começa a contar a parábola a partir do versículo 16 aí. E ele fala o seguinte: havia um homem que convidou muitas pessoas para o banquete. Se a gente pegar o contexto inicial, Jesus estava querendo mostrar o seguinte: vocês, judeus, religiosos, vocês estão pensando e estão achando que, por vocês serem descendentes de Abraão, o povo da aliança, ou da antiga aliança, que vocês estão garantidos no banquete. A declaração que ele tinha feito não era uma declaração errada. Realmente, bem-aventurado é aquele que participar do banquete. Só que Jesus vai falar assim: opa, eu sei do que você está falando. E eu tenho propriedade para dizer como que as coisas vão funcionar relacionado a esse banquete do reino de Deus. Ou a participar desse banquete. Aí ele começa a contar. E ele quis mostrar o seguinte: as pessoas são boas em dar desculpas. A gente pegar a revista atualizada, vai escusas, ou dar-se por escusado. Nesse contexto eu prefiro bem mais aqui a NVI, porque fica mais fácil. Dá desculpa. É impressionante como que a gente... Entenda o que eu vou dizer. Nós somos treinados, mesmo que a gente não perceba isso, nós somos treinados desde criança a dar desculpa. Eu tenho certeza, talvez você nem vai lembrar. Talvez você nem vai lembrar. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Olha, eu tenho certeza que alguma vez o seu pai ou sua mãe, quando você era criança, ou as crianças aqui, te pegaram fazendo alguma coisa errada e você tentou dar uma desculpa. Ah, não é bem assim, foi por causa disso. Foi ele. Não foi culpa minha. Eu sei que eu acertei. Já aconteceu com você. Isso acontece com todos nós. Nós somos treinados nisso. Mesmo que a gente não perceba. Por quê? Isso. Como que você sabe disso? Você não vai me dizer que a Bíblia ensina sobre isso. Claro que ensina. Isso faz parte da natureza caída do homem. Quando Adão e Eva pecaram, o que eles deram para Deus? Desculpa. Foi a mulher. Foi a serpente. Isso faz parte da natureza caída do ser humano. E o que Jesus estava advertindo ali? Ele falou assim: olha, as pessoas, elas receberam um convite. Se a gente tentar contextualizar aqui, era da seguinte forma: ia haver um banquete. Como que funcionava naquela época? Uma pessoa ia fazer um banquete, ela de antemão avisava assim, ó: dia tal vai ter um banquete na minha casa. Eu gostaria que você participasse. Você é meu convidado.
e no dia aí a pessoa declarava: eu vou, ok, obrigado pelo convite, vou estar lá. Aí chegava o dia e falava assim: está tudo preparado, pode vir. É o que a parábola conta aqui. Funcionava dessa forma. Isso não é muito diferente dos nossos dias, não. Tem eventos que funcionam dessa maneira. Só que Jesus falou o seguinte, que as pessoas diante do banquete que aquele senhor estava oferecendo começaram a dar desculpas. E ele dá exemplos de desculpas aqui que são, assim, pontos maravilhosos para a gente refletir sobre isso. Vamos lá. Olha o versículo 8 aí. Perdão, 18. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por isso, desculpe-me. Olha que coisa interessante. O primeiro exemplo é assim: eu comprei uma propriedade e preciso vê-la. Quando ele fala eu comprei, ele não está dizendo aqui eu vou comprar uma propriedade e eu preciso vê-la. Ele falou assim: eu comprei. Isso soa um pouco estranho. Imagina você, aqui na NVI está propriedade, na revista atualizada deve estar campo. Imagina que você vai comprar um terreno, um lote, uma casa, um apartamento. O que isso já de cara nos mostra? Que ele está falando aqui de algo de valor, sim ou não? Sim, é algo de valor. Você compraria um terreno ou fecharia um negócio antes de ver o terreno? Quem faria isso? Compraria um apartamento sem ver o apartamento? Ou a pessoa isso já expõe uma desculpa esfarrapada, ou a pessoa fez um negócio assim, muito da China, né? O cara comprou um apartamento por 10 mil. Estou chutando valor que não existe apartamento de 10 mil. Então, isso mostra o seguinte, que aquela pessoa, ela estava dando uma desculpa. E Jesus, já naquela parábola, está mostrando o seguinte, olha, isso não vai colar. Depois, quando ele começa a falar sobre discipulado, logo abaixo nós vamos ler depois, ele vai começar a relacionar essas coisas e ligar uma coisa com a outra. Nós vamos ver. Mas o que isso fala? Propriedade aqui está falando sobre bens, posses. E a gente começa a perceber o seguinte, Jesus estava falando sobre pessoas que, por causa de posses, dizem não ao convite do reino. Vamos continuar. Versículo 19. O outro diz: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe. É o mesmo caso. É estranho a posição aqui. Acabei de comprar, ou seja, já fechou o negócio. Vamos pegar aqui o exemplo de um carro ou uma moto. Você fecha o negócio de um carro, uma moto, sem ver o carro ou a moto primeiro? Quem faz isso? Tem jeito isso. O que isso expõe? Uma desculpa esfarrapada. E o que ele está falando aqui agora como juntas de bois? Ele está dando um exemplo de trabalho. Ou seja, primeiro ele falou sobre posses, depois ele falou sobre trabalho.
E a terceira desculpa, versículo 20. Outro diz: acabo-me de casar, por isso não posso ir. E essa é uma desculpa interessante. E talvez seja mais pontual aqui. Quando ele fala de casamento, ele está dando um exemplo aqui de relacionamentos. E ele talvez pegou o mais sublime, porque casamento fala também de aliança. Tanto é que o relacionamento de Jesus e a igreja é também uma figura de um casamento. Porque existe também aliança. Nós vamos falar disso mais tarde na ceia. Ou seja, primeiro ele falou sobre posses, depois ele falou sobre trabalho, depois ele falou sobre relacionamentos. Ele usou a figura do casamento, mas aqui está englobando tudo que é relacionamento. E o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: as pessoas se escondem atrás dessas coisas para dizer não ao convite do reino de Deus. O que nós falamos inicialmente? Que um banquete é algo ótimo. E nós estamos falando aqui do banquete do reino de Deus. Se um banquete é algo ótimo, um banquete do reino de Deus é melhor ainda, é top. Agora, vamos para o versículo 25. Vamos continuar lendo agora o texto, para a gente ver como está relacionado aqui. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Ele, voltando para ela, disse: se alguém vem após mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Que declaração forte, querido. Isso é muito forte. Na versão revista atualizada, ele fala, em vez de amar mais, ele fala sobre aborrecer. Eu não gosto dessa palavra, porque essa é uma tradução que não ficou boa. Apesar da revista atualizada ser uma versão excelente, algumas palavras no português trazem uma ideia errada. Então, por assim, aquele que não aborrece pai e mãe, dá uma ideia de que você tem que odiar seu pai e sua mãe. Não é isso que ele está falando. A NVI traz mais clareza aqui. Se você não amar mais do que essas pessoas, pai, mãe, irmã, irmão, ou seja, olha o que Jesus está falando aqui. Jesus não estava falando que a gente não deve amar o pai, a mãe, o irmão, a irmã. Ele não estava falando isso. Ele estava falando sobre amar mais a Deus. Olha para mim, Lucas capítulo 10, versículo 27. Olha o que Jesus está falando assim. Ele respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e com todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a ti mesmo. É sobre isso. Quando Jesus fala sobre aqui os principais mandamentos, Jesus não estava falando o seguinte, que eu vou amar a Deus e vou odiar meu pai, minha mãe. Não. É uma questão de hierarquia, de quem se ama mais. Eu aprendi uma regra que me ajuda a lembrar desse versículo aqui, ó, que é a regra do café. O que tem a ver o café com esse versículo? Você pode estar perguntando.
Toda vez que você tomar café, você vai lembrar agora desse versículo. Por quê? Coração, alma, força e entendimento. É um acróstico que nos ajuda, às vezes, a trazer e lembrar das coisas. Às vezes, quando eu estou tomando café, eu falo assim, tem que amar o Senhor. Todo o meu coração, toda a minha alma, toda a minha força, com todo o meu entendimento. E amar o meu próximo. Jesus aqui, ele estava resumindo, trazendo aqui uma ênfase na questão de amar mais. Voltando lá para o Lucas 14, quando Jesus fala assim, quem não amar a Deus mais do que isso, não pode ser meu discípulo. Jesus aqui estava colocando uma condição muito enfático aqui. Ele não está abrindo aqui margem para a gente comparar. O que eu estou querendo dizer? Nós precisamos entender que o nosso chamado é para amar mais a Deus. Mais. E nós estamos vivendo aqui um conflito. Por quê? Se a gente olhar, preste atenção nisso. Se a gente olhar para o mundo que nós estamos inseridos, o sistema que nós estamos inseridos, nós vamos ver que as posses, o trabalho, os relacionamentos estão querendo nos forçar a amar menos a Deus. Então, o Espírito Santo está nos puxando para um lado e todas essas coisas estão nos puxando por outro. Isso é algo que a gente precisa ter um cuidado. Às vezes a gente olha um texto como esse aqui, eu vou ler de novo o versículo 26. Olha só. Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Meu irmão, esse texto, Jesus está sendo enfático aqui. E as pessoas às vezes ficam olhando para esse texto e falam assim, mas... Vamos ver um outro texto em Lucas aqui. Lucas 12, versículo 49. Tem tudo a ver com esse texto que a gente acabou de ler. Lucas 12, 49 diz assim: vim trazer fogo à terra, e como gostaria que já estivesse aceso, mas tenho que passar por um batismo, e como estou angustiado, até que ele se realize. Vocês pensam que vim trazer paz à terra? Não, eu lhes digo. Ao contrário, vim trazer divisão. De agora em diante, haverá 5 numa família divididos, uns contra os outros, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos, pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Esse tipo de texto aqui, às vezes, ele não se encaixa no evangelho água com açúcar ou o evangelho Nutella que está sendo difundido nos últimos dias. Esse texto está dizendo o seguinte, que o evangelho, ele nos coloca numa posição de ter que confrontar, pesar e decidir a ponto de haver separação. Isso choca as pessoas. Mas não, eu estou só falando aqui o que a Bíblia está falando. Meu irmão, presta atenção nisso. Existem pessoas da minha família, do meu convívio, que olham para mim e falam assim, você está exagerando. Ninguém tem coragem de falar isso comigo diretamente. Mas as pessoas demonstram isso.
É como se elas estivessem querendo dizer o seguinte: você não precisa amar tanto Jesus assim. Você não precisa se dedicar tanto assim para as coisas de Deus. Olha como é que eu estou fazendo aqui, ó. Ela está dizendo assim: eu também amo Jesus. Você acha que Jesus não vai aceitar o que eu estou fazendo? Para que você está agindo dessa forma? Para que todo domingo você está na igreja? Para que você está dando a sua vida para ajudar pessoas? Que é isso? Que exagero! E o que a gente, onde a gente é colocado? Ou você atende o que o Espírito Santo está te chamando a fazer, ou você atende o apelo dessas pessoas. E o que isso vai causar? Isso vai causar uma divisão, querido. Não tem como conciliar. O problema, sabe qual que é? É que as pessoas querem conciliar. Não dá para ajeitar, dá para fazer as duas coisas. Dá para eu atender o que ele está falando e dá para eu fazer o que... Não dá. A gente vai percebendo que não dá. E o que vem? Vem divisão. As pessoas começam a olhar e falam assim: ah, você está exagerado demais. Sabe o que eu penso? Exagerado é o que Jesus fez por mim. O que eu estou fazendo é só o que Deus me pediu para fazer. E eu estou me considerando um servo inútil ainda. Porque eu só estou fazendo o que ele me pediu, não estou fazendo nada mais. Eu devia estar fazendo era mais. Isso é muito chocante para nós. Mas a palavra, ela é clara nisso. A gente vive debaixo de uma pressão. Nós somos pressionados. Jesus falou assim, ó: quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Nós temos essa mania de quê? De dar desculpas. Desculpas. Ah, mas eu tenho que ficar bem com a minha família. A pergunta que vem é: será que tem? Se você for colocado numa posição de ter que decidir entre Jesus e sua família, às vezes a gente nem está preparado para ouvir essas coisas. Vamos prosseguir. Versículo 27. Depois dele ter falado sobre essa questão de amar mais a Jesus, senão você não vai poder ser seu discípulo. 27. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Declaração enfática, novamente, enfática. Não tem margem aqui para negociar. Se não tomar a cruz e seguir, você não pode ser discípulo de Jesus. Não pode. Jesus aqui estava falando sobre renúncia, ou renunciar. Certa vez eu escutei uma frase que eu guardei ela e estou processando essa frase ainda. Eu ouvi o seguinte: o nosso progresso espiritual ou o nosso progresso na caminhada com Deus não é medido pelo tanto que nós recebemos, é medido pelo tanto que nós renunciamos. O nosso progresso espiritual não é medido pelo tanto que nós recebemos, é medido pelo tanto que nós renunciamos. Sabe por quê? Em todas essas questões, escuta isso. Em todas essas questões, posses, trabalho, relacionamentos, nós vamos ser provados.
E talvez, muitas vezes. Sabe por quê? Às vezes a gente está dizendo assim, Senhor, eu quero mais, como nós acabamos de cantar aqui. Eu quero mais de Ti. E o Senhor vai falar assim, vamos ver se quer mesmo. Sabe o que Ele vai fazer para nós? Ele vai colocar diante de nós uma prova de renúncia. É isso que vai fazer. Para saber onde está o nosso coração. Em todas essas coisas, posses, trabalho, relacionamento, nós vamos ser provados. Se você não for ainda, você vai ser provado. E a Bíblia tem muitos exemplos sobre muitos. Talvez o mais clássico seja o de Abraão. Quando Deus vem e fala com Abraão sobre Isaac, Deus estava querendo ver um jovem, um adolescente sangrando e chorando? Não. Deus estava querendo ver o coração de Abraão, onde que estava. Deus aliviou para Abraão. Passou o pano. Falou assim, ele já saiu de casa, sabe? Olha lá, ele está indo em direção ao monte. Tá bom, vamos. Já vou falar com Abraão, eu já vou falar com Abraão agora que eu já vi onde está o coração dele. Aí no meio do caminho, fala assim, Abraão, beleza, eu já sei agora que você me ama, você saiu de casa, carregou seu filho, tal, eu sei que você estava indo para lá, então, precisa não, pode voltar para trás, está tudo certo. Aí depois vai Abraão, abandona os servos e fala assim, a partir de agora, só eu e Isaac nós vamos subir para adorar. Aí Deus olhou para Abraão, agora eu vi. Não, realmente Abraão me ama mesmo. Não precisa mais do que isso. Vamos parar por aqui. Foi assim? Deus foi até o final. Enquanto a faca não subiu, Deus não parou. E às vezes nós estamos na caminhada de conhecer e decidir ser discípulo dele. E às vezes esse tratamento, essa prova, ela é dolorosa. E eu vou repetir o que eu falei. Nós recebemos muitas pressões. Irmãos e irmãs que têm familiares que não são crentes ou que estão desviados. Muitas vezes, as pessoas às vezes não falam, mas elas indicam assim, seria muito melhor se você largasse a igreja um pouco, largasse as coisas de Deus um pouco e olhasse mais para a sua família. A pergunta que vem, será? Põe isso diante de Deus. Põe isso diante da Bíblia. Vê se é isso que o Senhor quer. Então você está me dizendo que eu tenho que amar a Deus mais do que tudo? Claro que eu estou te dizendo isso. É a Bíblia que está te dizendo isso. É acima de tudo? É o café. Todo o coração, toda a alma, toda a força, todo o entendimento. Vamos prosseguir. Versículo 28. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos que a virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Então, Jesus vai usar dois exemplos aqui. Ele vai falar primeiro sobre a construção da torre, depois vai falar sobre o rei diante da guerra. E quando ele fala da torre, ele fala o seguinte, calcular o preço. Uma pessoa vai construir, tem que calcular o preço para ver
se ele vai conseguir completar. É interessantíssima essa fala de Jesus. Por quê? Porque isso nos mostra o seguinte: não basta começar a concluir, a construir, tem que terminar. Aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo. O problema é que Jesus estava querendo dizer o seguinte: existem muitas pessoas que não estão conseguindo calcular esse preço aqui. Aí eu te pergunto, voltando aqui ao que Jesus falou sobre tomar a cruz. O preço do discipulado, de andar com Jesus, é um preço baixo? Não mesmo. A gente, por muitos anos, querido, muitos anos, a gente ouvia um evangelho que falava exatamente o contrário. Não, é só ir para a igreja e ficar lá e tá certo, tá tudo certo. Não tá, não. Exatamente. Levanta a mão e abracadabra. Não é isso, querido. Você começa a construir e tem que ir até o final. Meu irmão, aqui Jesus falou assim sobre preço. Presta atenção no que eu vou te dizer também. Em todas essas coisas, posses, trabalho, relacionamentos, a chave é: se você não olhar para Jesus como, ou aplicando a ele um valor maior, não vai conseguir. A gente vai cair numa outra parábola que eu não vou aprofundar agora. Jesus falou sobre a questão do tesouro escondido no campo e sobre a pérola. Ela é a chave para você entender aqui, a questão do preço. Se você não olhar para Jesus e dar o valor para ele, que está acima de tudo, em algum momento você vai ter uma dificuldade, vai ter um problema. E o que vai acontecer nessa hora? Deus vai provar o coração. Ele faz isso? Com certeza. É como se Deus estivesse falando assim: deixa eu ver qual o valor que esse querido aqui está me dando. Ou essa querida aqui está atribuindo a mim. Isso acontece demais. Vai acontecer conosco? Sem dúvida. Então, é uma questão de olhar e ver o valor. E eu vou abrir um parêntese rápido aqui para ajudar nessa questão de atribuir o valor correto. Meu irmão, entenda uma coisa. Se nós... É uma regra tão repetitiva, mas não tem outro caminho não, querido. Se nós não enfiarmos a cara na palavra e na oração, e através desse caminho, é só esse, a gente começar a contemplar mais a Deus, ver mais a Deus, a gente não vai conseguir dar o valor certo para Ele. E a gente vai ter problema. Então, tem pessoas que estão agarrando, tá difícil. Por quê? Porque não está orando, não está lendo a Bíblia, está enchendo a vida dele. Mateus capítulo 6 lá, os olhos são a lâmpada. Está enchendo a vida dele apenas com posses, trabalho, relacionamentos. O que vai acontecer? Não vai aplicar o valor certo. A comparação não vai dar certo.
O preço aqui da construção é um preço alto. Vamos seguir. Versículo 31. Ou, qual é o rei que, pretendendo sair à guerra com outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele, ou com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Aí ele fecha o 23, abrangendo aqui trabalho e posses. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar tudo quanto possui não pode ser meu discípulo. Declaração enfática. Agora, primeiro ele falou sobre a construção. Agora ele vai falar sobre uma guerra. Ou um conflito. Ele está dizendo o seguinte: um rei em conflito com outro rei é uma questão de governo. Ele está falando assim, é governo. O rei é quem? É quem governa alguma coisa. Correto? Um rei governa alguma coisa. Pode ser menor, maior, grande, pequeno, mas governa alguma coisa. Um rei governa alguma coisa. É um rei contra outro rei. Vou simplificar aqui. Quando Adão pecou, ele abriu mão do governo de Deus e assumiu o governo próprio. Ou seja, ele disse não para o rei que era o Senhor, e ele falou assim, agora o rei sou eu. Nós estamos na mesma condição, querido. É rei contra rei. E o nosso caminho aqui, ou a gente se rende e faz o acordo de paz, ou nós vamos ter problema. Com quem? Com o outro rei. Que tipo de problema? O pior de todos. Por que você está falando isso? Deus é assim? É. E um dia ele vai chegar e vai prestar, a gente vai ter que prestar conta para ele. E a situação aqui é bem simples. Aqueles que se renderem e fazer o acordo de paz com ele, vida eterna. Quem não se render, condenação eterna. Vamos simplificar as coisas. Vai ser assim. O que é um acordo de paz? Acordo de paz é uma aliança. Nós vamos daqui a pouco cear, e a ceia é uma representação forte de uma aliança. Jesus falou assim, ó, este é meu sangue, o cálice da nova aliança. Meu irmão, Jesus estava dizendo aqui que nós estamos, espiritualmente falando, todos nós estamos envolvidos num conflito. Existem pessoas que rapidamente elas se decidem e falam assim, opa, eu vou me render logo. Isso aqui não vai dar bom, não. É melhor eu fazer um acordo de paz contra esse rei. Essa expressão que Jesus usou aqui, ela é interessantíssima, querido. Se a gente olhar para o Salmo 24, que é o Salmo do Rei da Glória, eu amo esse Salmo. Fala sobre que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo que neles habita, e que ele virá como o Rei da Glória. Abram-se portais, abram-se portas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, o Senhor poderoso na batalha. Ele vai respondendo. Por quê? Aquele a quem pertence o mundo que neles habita, ele virá como o Rei da Glória. A Bíblia fala isso.
e ele vai tomar o que é dele de volta. Isso é meu. Tudo é meu. E nesse dia, quem não tiver um acordo de paz com ele, ou melhor, quem não tiver em aliança com ele, vai ser condenado. Esses dias a Bia vai até rir agora, estava conversando com a Raquel, aí a gente começou a falar sobre Apocalipse. Aí eu falei assim, Raquel, o problema é que as pessoas não conseguem hoje olhar para Deus e ver que ele virá para julgar. Em Apocalipse deixa isso claro, que ele virá como um cetro e ele vai esmagar crânios. As pessoas falam assim, de onde você tirou isso? Não é esse Deus que eu conheço, não. Então eu não conheço o seu Deus também, não. Jesus falou que, olha, existe um conflito. Só existe um caminho aqui, é o acordo de paz ou aliança com ele. Não tem outro caminho. Versículo 33, repetindo. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Vamos fechar o capítulo aqui. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Meu irmão, quando Jesus está falando aqui do sal, ele está usando a mesma figura que ele usou no Sermão do Monte, quando ele disse assim, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Ele está repetindo aqui novamente. Então ele está dizendo o seguinte, existem pessoas que estão nessa caminhada que estão vivendo uma vida de desculpa após desculpa. Desculpa por causa de trabalho, posses, relacionamentos. E essas pessoas estão assim, seguindo Jesus, como no versículo 22 fala que uma multidão estava seguindo ele ali. Meu irmão, presta muita atenção. Existe uma multidão de pessoas carregando um rótulo de evangélico hoje. E o que a gente precisa é olhar para dentro de nós mesmos e falar assim, eu sou discípulo de Jesus? Eu estou seguindo ele? Eu estou tomando minha cruz, ou seja, eu estou renunciando aquilo que eu preciso renunciar? Vamos orar? Fica de pé, querido.